As primeiras lembranças são ótimas, né? Assim que nós chegamos no ministério, no primeiro dia nós não viemos juntos. Eu me lembro que foi uma quarta-feira, eu acabei decidindo, eu já havia recebido convites para vir ao ministério, mas até então nunca tinha tido a oportunidade, eu nunca tinha sentido isso no coração, né, de poder vir. E numa quarta-feira, aquele dia eu falei, não, eu quero ir na igreja, eu quero conhecer. E eu me lembro que eu liguei para o Ricardo foi esse canal, foi quem nos apresentou a igreja. Era por volta das 18 horas, ele falou, eu perguntei a ele, quando tem culto? Ele falou, hoje tem. Eu falei, hoje eu vou. Ele falou, não acredito. Eu falei, hoje eu vou. E foi impressionante porque quando eu cheguei na igreja, a palavra veio muito de encontro. E antes disso, eu nunca havia tido nenhuma experiência com nenhuma outra igreja. Então o que acontece? Eu cheguei aqui e Deus parece que colocou sentado e falou, filho, senta que eu quero falar com você. E transcorreu o culto assim, muito diferente, aquilo me impactou demais. E eu até olhava para ele, eu falei, será que ele contou a minha vida para o pastor? Não é possível, porque foi o culto inteiro direcionado como se, de fato, essa presciência de Deus, eu precisava estar ali naquele momento para ouvir aquela palavra. E dali em diante eu não parei mais de vir. No domingo ela veio, aconteceu a mesma coisa com ela, né? Foi no mesmo sentido. E desde então começamos a servir, começamos a frequentar assiduamente. Dentro de pouco tempo já iniciamos as atividades, querendo fazer alguma coisa, né, amor, dentro da igreja, ajudando na projeção, na cozinha, e daí foi até os dias atuais. É impressionante assim que desde o primeiro dia, no primeiro dia, a gente chegou e ouviu a palavra e parecia que a gente estava aqui dentro já há anos. Assim, as pessoas, o ambiente, a palavra, todos os cultos eram para nós. Mas assim, não só a palavra, mas o ambiente, parecia que a gente já fazia parte desde o primeiro dia. Foi maravilhoso. Eu comecei na cozinha, aí fiquei na cozinha até quando eu engravidei, ainda fiquei um tempo. Aí depois que eu ganhei a Ayla, aí fui pro berçário, né, com ela pequena, e depois que ela já estava indo para a salinha, aí a gente recebeu o convite do bispo para ficar na portaria e foi maravilhoso, porque é maravilhoso, assim, eu fui muito impactada pela Luciana Riso, que me recebeu na portaria da igreja quando eu cheguei, e eu brinco que ela foi meu primeiro amor, porque eu me senti muito bem aqui, fui recebida muito bem pela recepção, e quando o bispo convidou a gente para trabalhar na recepção, assim, eu me senti assim, nesse lugar eu gosto de trabalhar, porque eu quero passar para as outras pessoas que elas sintam exatamente o amor que eu recebi na hora que eu cheguei na igreja. Eu me sinto muito bem trabalhando na portaria, é muito gostoso, a recepção é um lugar maravilhoso para trabalhar. Isso também foi algo muito importante. O momento que nós chegamos aqui era um momento que nós sofríamos influência do mundo, né? E esse período foi um período muito difícil do nosso casamento, muitas divergências, muitos pensamentos antagônicos, contrários, e gerou muito conflito, né? E a partir do momento que nós decidimos nos firmar na igreja, nós podemos ver ao longo desse caminhar essa modificação, essa transformação, essa ideia de família, que é o que a Cristo Vive mostra e sempre mostrou, né? Essa necessidade de auxiliar as pessoas, não só com a palavra, mas a palavra unida às questões de como você deve ser. Acho que o ministério ele tem esse diferencial, por trazer na parte prática também como um cristão deve agir. E a partir daí foi evolução em cima de evolução, as dificuldades sim, né, porque os costumes eles continuam, houve o rompimento também com as questões de quem eram os nossos amigos, né,
Assim que nós entramos na igreja, muitas pessoas se afastaram e a gente, graças a Deus, né, fizemos novos amigos, novos irmãos e uma vida totalmente diferente. A gente já havia 2 anos que nós tentávamos engravidar e todo mês era uma decepção, todo mês. E aí, quando nós entramos na igreja, nós estávamos aqui há exatamente 1 ano. E Deus fez tanta coisa na nossa vida como casal, de união, de parceria, assim, trabalhou num todo como família, com as nossas famílias. E exatamente com 1 ano, foi um culto de Dia dos Pais. Aí teve uma homenagem linda para os pais. E aí o bispo falou lá de cima, né? Falou para ele: Marcão, receba o ano que vem, né? Você estando aqui recebendo a sua homenagem de Dia dos Pais. Verdade. E foi curioso porque nesse dia eu estava na projeção. Então eu estava trabalhando e eu vi essa homenagem das crianças e eu ali quietinho, né? Emocionado com aquilo, que nós já víamos, né? Há um período tentando. E eu falei com o Senhor, Senhor, quando vai chegar a minha vez? Quando eu vou poder ter essa oportunidade, né, de receber a sua homenagem? Quando eu serei homenageado? E o engraçado é que naquele mês, o mês ali se engravidou. Naquele mesmo mês eu engravidei. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, porque nós já estávamos aqui, já estávamos sendo trabalhados e a Ayla nasceu no melhor lugar do mundo. Quer dizer, o que era mais caro pra gente, que era a realização de um sonho, e veio acontecer exatamente no momento perfeito por Deus, assim, onde nós tínhamos a direção para podermos darmos para ela essa direção. Foi maravilhoso.